Boa noite, povo amado, povo de Deus. Estou aqui novamente, falando um pouquinho mais sobre esse livro que move as nossas vidas, move em particular a minha vida, sobre a Bíblia Sagrada. Hoje vou estar falando do capítulo 4 do profeta Daniel, do livro Daniel, sobre um sonho, mais um dos sonhos que Nabucodonosor teve. Ele chamou os seus magos, os caldeus, ele chamou também Daniel. Eu não vou estar lendo todo o capítulo, porque eu vou partir do pressuposto que as pessoas que assistem ao meu vídeo tenham lido algumas coisas da Bíblia, mas se não leu, procure fazer a leitura do capítulo 4 do capítulo 4 do livro de Daniel, para entender bem sobre o que eu estou falando e para tirar algumas dúvidas, para tirar realmente algumas coisas que pairam na mente das pessoas por não buscar a palavra de Deus, não buscar entendimento. Esse capítulo hoje trata especificamente sobre o pecado da soberba, sobre o pecado do orgulho, quando nós não damos honras a Deus, quando nós nos achamos o suficiente. Esse é algo extremamente perigoso na vida do ser humano, que já vem acontecendo, sendo corrigido desde os céus, com a queda de Lúcifer. E também foi corrigido com um grande rei da época, que era Nabucodonosor. E hoje, nessa vez também. Mas vamos estar fazendo uma pequena leitura de uma parte desse livro, do profeta Daniel, do capítulo 4. Vamos estar fazendo a leitura do versículo 13 ao 17, que diz assim: No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derribai a árvore, cortai os ramos, derribai as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem os animais de debaixo dela e as aves os seus ramos. Mas a cepa com raiz deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada de orvalho do céu, e sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-lhe o seu coração para que não seja coração de homem, lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. E a partir do versículo 28, capítulo 4 ainda, diz assim: Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falando ainda o rei, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como boi, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso aconteceu com Nabucodonosor, bem no momento que ele precisava ser tratado com ele, o orgulho e a soberba. Nabucodonosor, um rei maravilhoso, um homem capacitado que venceu grandes batalhas, mas naquele momento Deus queria tratar com ele. Para vocês terem uma ideia, Nabucodonosor chamava Daniel de Beltesazar. Era o nome que ele escreveu segundo o nome do Deus dele, do Deus de Nabucodonosor. Mas ele reconhecia que Daniel tinha o poder, o contato com os deuses santos. Ele reconhecia isso em Daniel. Mas Nabucodonosor ele era ainda um homem que cultuava vários deuses. Ele aceitava o Deus de Daniel, que era Beltesazar, mas ele tinha o seu próprio Deus. E Deus queria tratar com ele. Deus queria mostrar que Deus é Deus sobre todas as coisas. E Deus tratou com Daniel, para que deu a interpretação desse sonho para Daniel, da árvore que era com ele. Nesse meio termo que eu li, a parte do meio que eu não li, é onde que Daniel interpretava o sonho, falando: ó rei,
que a interpretação do sonho fosse para os seus inimigos, mas na realidade era para o rei, que o Senhor é essa árvore, né? Vai passar o reino do Senhor, o Senhor comerá capim como os animais, por 7 anos, a tradução que traz 7 tempos, mas a NVI traz 7 anos. Nabucodonosor, na realidade, ele ficou louco por 7 anos. Ele se achava um animal por 7 anos. Ele imaginava, ele tinha realmente todo o sentimento de animal, ele viveu com instinto, onde os seus pelos cresceu, as suas unhas cresceram. Imagina uma pessoa ficar 7 anos, imagina 7 anos sem raspar uma barba, sem aparar uma barba, imagina 7 anos sem cortar umas unhas, né, sem aparar a sobrancelha, o cabelo, o que fica com a pessoa? Ele fica realmente com aparência animalesca. E foi o que Nabucodonosor, foi o que aconteceu com Nabucodonosor, para que ele desse honras a Deus, para que ele entendesse que Deus é Deus. É isso que acontece quando o orgulho vem. É isso que acontece quando a soberba entra. Diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, isso que Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Tiago estava fazendo uma citação de Provérbios 3:34 nesse livro dele, onde também está lá em Provérbios 3:34 que Deus ele resiste aos orgulhosos e se achega aos humildes. Era isso que Deus queria mostrar para Nabucodonosor. A humildade, ela não é sinônimo de pobreza. A humildade é sinônimo de quebrantamento. Hoje eu sei que o conhecimento que eu tenho na Bíblia, ele não vem de mim. Se Deus não me desse primeiro entendimento da Bíblia, o que eu poderia passar para as pessoas? Eu sei que Deus coopera comigo. Eu sei que Ele coopera comigo, Ele me traz capacidade de conhecimento. Isso não é algo que eu possa me orgulhar achando que eu sou melhor que ninguém. Nabucodonosor construiu tudo aquilo porque Deus permitiu que ele fosse. Deus falou durante tanto tempo, através do profeta Jeremias, através de todos os profetas, que na realidade Nabucodonosor seria a espada de Deus. Ele seria a pessoa que Deus usaria para trazer juízo ao seu povo, mas não escaparia de ter que ter humildade. Também a gente entendendo aqui no finalzinho do capítulo 4, quando Nabucodonosor reconheceu, ele disse assim, então no capítulo, no versículo 36, tão logo se tornou a vir o entendimento, vamos ler um pouquinho mais, vamos ler a partir do 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Deus opera com o exército do céu e com os homens. É isso que ele está falando aqui. Mas mais abaixo assim, tão logo tornou a vir o entendimento, também para a dignidade, meu reino tornou-se vir a mim. A minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui estabelecido no meu reino, a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele teve que entender que ele era soberbo. Nabucodonosor primeiro teve que passar por isso para entender. Hoje, o que mais derruba a humanidade é a soberba. O que mais derruba a governança de um governante é a soberba. Porque a humildade é o coração manso, o coração preparado a ser ensinado, ele aprende grandes coisas e alcança grandes coisas. O coração, porque Deus ele resiste aos orgulhosos e se achega aos humildes. Uma das primeiras coisas que houve, um dos primeiros pecados de orgulho e soberba, na realidade, está lá no livro de Isaías, capítulo 14, e também falando, né, essa era uma profecia sobre a queda de Babilônia, mas com duplo sentido, que também era um oráculo para se falar sobre Lúcifer, sobre a queda de Satanás, né? É uma das passagens bíblicas que tem sobre a queda dele dos céus, é por causa do orgulho, que ele se orgulhava em querer ser igual a Deus. Na realidade, Deus odeia os soberbos, Deus se afasta os soberbos e se achega aos humildes. E é o que aconteceu com Satanás. Na realidade, ele
teve uma soberba, um orgulho, chegou ao seu coração tão grande que ele se achou igual a Deus. Por isso que veio bem nessa queda da Babilônia, no capítulo 14, que falou sobre isso. E algumas pessoas até falam que não, Deus estava falando exclusivamente sobre Nabucodonosor naquela passagem de Isaías 14. Mas era um duplo sentido, era um oráculo sobre a queda da Babilônia, mas também ao mesmo tempo era a informação que o Espírito Santo deixou na Bíblia sobre a queda de Lúcifer. Então, orgulho é algo que derruba tudo, que destrói tudo em nossas vidas. As pessoas às vezes têm orgulho do que faz. Nós não somos nada, nós não somos ninguém sem Deus. Nós temos um presente aqui nesse mundo de ter um tempo de aprendizagem. Por isso que fala que Deus tem um tesouro num vaso de barro. Nós somos o vaso. Deus que está dentro, a unção, tudo é o tesouro. O óleo, o Espírito Santo que está dentro da gente. Deus escolheu o ser humano para fazer morada. Né? Quando a pessoa aceita, se sujeita à servidão a Cristo, ao reinado de Cristo na sua vida, Cristo vem através do Espírito Santo e se faz morada. Quem é um presente maior de quem é humilde, a ponto de entender que nós não fazemos nada, porque ele vem para cooperar conosco. Fala aqui no versículo 35, que Deus coopera com o exército do céu, ou seja, com seus anjos, e com os homens, com os moradores da terra. Quem? Os homens, mulheres, que eu digo homens no sentido, não digo homem sexo, não, porque Deus também coopera com as mulheres, coopera com os homens. Para Deus o homem é a criação dele, o homem e mulher, macho e fêmea ele o fez. Então, Deus coopera com os seus anjos e conosco. Olha só, tudo que nós fazemos é com cooperação de Deus. Mas como que ele escolheu fazer isso? Na época de Daniel, um ou outro profeta, vinha o Espírito Santo sobre ele, mas hoje todo aquele que responder que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso Rei, que Jesus é o nosso governante, aceitar Jesus, que conhecer Jesus, querer servir a Jesus, Deus vem através do Espírito Santo nessa pessoa e ele começa a cooperar com o homem na sua obra. Então, esse que é o bonito do segredo de todas as coisas, da nossa humildade é nisso. Nós fazemos, sim, em cooperação com Deus. Podemos fazer a obra sem Deus? Podemos fazer coisas grandiosas sem Deus? Até podemos. Só que tende à destruição. Tudo que o homem faz sem Deus vai acabar em destruição própria e daqueles que os rodeiam e confiam neles, porque aí o que passa disso é maligno. Né? É o Deus desse século, que já é totalmente contrário de Deus, que é o Satanás. Voltando para o capítulo 4 do livro de Daniel. A soberba foi o grande perigo de Nabucodonosor. A soberba foi o maior aperto que Nabucodonosor passou na vida. Ele ficou 7 anos louco. Ele ficou 7 anos com os animais. Seus pelos cresceram, né? Os cabelos cresceram como penas de águia. As suas unhas cresceram. E ele ficou sem entendimento, porque fala aqui no início, né, que é a leitura que eu fiz, que ele tirou o coração de homem e ele colocou um coração de animal. Ou seja, o que o homem tem de diferente do animal? Nós temos capacidade cognitiva, nós temos raciocínio, nós temos pensamentos. Isso o animal não tem, isso só o ser humano tem, é o presente que Deus nos deixou. Deus retirou isso de Nabucodonosor. Ele passou a ficar ali por instinto, comer, dormir durante 7 anos no orvalho, que o orvalho molhava o seu corpo. O homem sem raciocínio lógico, ele é um animal, vive estritamente por instinto. A parte que Deus fez no ser humano foi a capacidade cognitiva, a capacidade de envolver com o meio e com o alto, com Deus, com o seu Criador. Nós temos essa capacidade de entender que tudo que nós podemos fazer é com cooperação do que Deus vai fazer. Entenda uma coisa, fica muito claro para que todas as pessoas entendam que o soberbo ele vai tropeçar mais cedo ou mais tarde, ele vai cair mais cedo ou mais tarde, ele vai arruinar a vida dele, o seu entorno, e isso é um pecado muito grave dentro do povo de Deus.
lideranças soberbas, fiéis soberbos, pessoas que tentam fazer a obra de Deus sem a colaboração de Deus. Deus não precisava que os homens fizessem a obra. Ele podia operar sem os homens. Ele podia operar estritamente com seus anjos. Ele não precisava da nossa colaboração. E por que ele quis a nossa colaboração? Porque diz aqui assim: e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Ele não precisaria operar com os moradores da terra se ele não quisesse. O exército do céu, que aqui traduz-se os anjos, os ministros, os senhores, são muito poderosos, porque o homem foi feito menor que os anjos. Também está escrito na Bíblia que, quando falava sobre Jesus, que ele foi feito em poder um pouco menor que os anjos, Jesus, quando homem. Mas, porém, que o nome dele é acima de todos os nomes, que Jesus, na realidade, veio, por exemplo, Jesus nasceu como homem aqui na Terra, viveu, mesmo sendo Deus, ele viveu como homem. Deus cooperou com ele quando homem, para que ele ensinasse para nós como andarmos em obediência. Porque Jesus, sabendo de todo o poder que ele tinha, nada fez. Lá no jardim, não me lembro, Getsemane, quando Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus falou com ele: basta, guarde a espada, Pedro. Se eu quisesse, clamava ao Pai, ele mandaria miríades de anjos, ele mandaria vários anjos, né? Não é miríades, não, ele disse uma outra palavra, não lembro qual, que viria para socorrê-lo. Então Jesus tinha consciência do poder que ele tinha, mas preferiu cooperar com Deus, para nos ensinar a cooperar com Deus. E o perigo é quando as pessoas que conhecem a palavra de Deus, as pessoas que deviam estar cooperando com Deus, parece que Deus é funcionário. Parece que Deus é que precisa da nossa cooperação. Não, nós é que precisamos da cooperação de Deus para fazermos a obra. Deus não precisa da nossa cooperação, não. Nós precisamos da cooperação dele. Nós somos instrumentos perfeitos cooperando com Deus. Porque por que Deus fez isso? Na nossa fraqueza humana. O que é Satanás? Satanás, na verdade, é um anjo que caiu com um número enorme de anjos. Fala lá em Apocalipse que a terça parte dos céus foi após Satanás e caiu. Deus resolveu cooperar com esses outros 2/3 que ficaram e conosco, para mostrarmos a sua grandiosa criação, que é o homem, o plano perfeito de redenção que ele tinha para o homem. Para quê? Para que Satanás aprendesse, olha só, o homem naquela fraqueza toda, se obediente, você ainda não pode com ele. Satanás não pode com nenhum de nós que somos obedientes. Porque ele age na legalidade, você tem que abrir caminhos para ele. Fora isso, ele não tem capacidade. Era uma lição que Deus estaria dando em Satanás. Nós somos fracos, mas se entendermos da nossa fraqueza, o quanto podemos ser fortes na presença de Deus, cooperando com Deus, e Deus operando na gente, o quanto que somos superiores a Satanás nessa condição, na condição onde que Deus age. Ele não pode nos tocar. Isso que as pessoas precisam aprender. Ele vive rugindo, ele vive como leão rugindo ao derredor para ver quem possa tragar. Ele vive rosnando como animal feroz à nossa volta. Mas para ele nos tragar, nós temos que sair debaixo da proteção do Altíssimo. E não há nada melhor do que estar debaixo da proteção do Altíssimo, que estar seguro pelo Pai. Mas voltando ao capítulo 4. Nabucodonosor precisava de uma lição. Ele precisava entender que tudo que ele fez não era pela capacidade dele. Deus poderia levantar outro. Mas por que Deus queria levantar Nabucodonosor? Ele tinha que dar uma lição para o povo dele. Um povo orgulhoso, um povo que se achava melhor que todo mundo porque tinha Deus. Não basta ter Deus, é preciso cooperar com Deus. Não basta você ser do povo de Deus, você tem que ser obediente. Porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós não queremos ser obedientes nos simples mandamentos da Bíblia, que ele resumiu a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele, Jesus, resumiu a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Basicamente, o mandamento de Jesus move amor.
E o ser humano, às vezes, o povo de Deus, às vezes, quer fazer a obra com ódio, com gritaria, até com raiva. Não. A obra de Deus é feita com amor. Ela é movida por amor. Primeiro a Deus e depois ao próximo. Jesus morreu por amor. O orgulho não tem nada a ver com amor. O orgulhoso, o soberbo, a soberba destrói tudo que tem em volta. A soberba se acha, a pessoa soberba, ela se acha superior a todos. E por se achar superior, ela não tem capacidade de amar os outros, porque acha que os outros não estão no patamar dela. Era essa a lição que Deus deixou para Nabucodonosor, que automaticamente deixou para todo o povo dele. Hoje a igreja, naquela época Deus usou Nabucodonosor para dar uma lição no povo dele. E eu vivo falando isso com a igreja. Se a igreja não prestar atenção, se a igreja não sair dos caminhos tortuosos, pode ter problema. Porque Deus pode usar alguém para dar uma lição na igreja. Deus pode usar um governante para poder dar uma lição no povo dele. Nós temos a oportunidade de não passarmos por isso. Qual é? Obediência. É viver a Bíblia. Antes de pregar a Bíblia, eu vou estar sempre falando isso. Antes de pregar a Bíblia, viva a Bíblia primeiro. Porque vivendo já é a sua maior pregação. Você não consegue mentir por muito tempo para os homens. E para Deus, um segundo sequer. Deus conhece tudo que você tem. Deus sabe de tudo que você tem. Então você não pode esconder nada de Deus. Tire o orgulho da sua vida. Tire a soberba da sua vida. Aproveite esse presente que Deus te deu, que é mansidão, domínio próprio, que é os frutos do Espírito, para ser realmente humilde. Se você anda com o Espírito Santo, se você permite o Espírito Santo governar a sua vida, você vai começar a ter o fruto do Espírito na sua vida. E isso é um sinal de humildade. Isso é um sinal, não. Isso, na realidade, seria a floração de uma humildade tremenda, onde você sabe que tudo que você faz é pela coordenação de Deus operando em você através do Espírito Santo. Essa é uma coisa maravilhosa que nós temos na nossa vida hoje. O Espírito Santo, ele é um ser maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa que também, olha o que o Espírito Santo faz. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas enviarei outro. E ele receberá do que é meu, porque falará das coisas do Pai. O Espírito Santo, ele jamais fala na primeira pessoa. Ele nunca manda você fazer algo em nome dele. Ele sempre manda em nome de Jesus. O Espírito Santo é tão humilde, tão obediente quanto Jesus foi ao Pai. O Espírito Santo é obediente a Jesus. Porque toda a obra que Jesus fez, o Espírito Santo hoje está aqui fazendo, confirmando com Jesus, resgatando em nós o desejo de estar falando dele, com extrema humildade. Um ser maravilhoso, uma parte de Deus maravilhosa que habita dentro de mim, dentro de cada um de nós, e tem essa humildade tremenda. Isso fica de lição de humildade para o Arlindo, que às vezes o Arlindo também esquece. Eu, o Arlindo, também às vezes esqueço. Que a humildade é necessário para sermos engrandecidos, para sermos amados por Deus, para sermos trabalhados por Deus, para trabalhar outras pessoas. Porque Deus, ele opera com os anjos e com os homens da terra. Mas se Deus se afasta dos soberbos e achega e dá graça aos humildes, se você é soberbo, Deus não vai operar com você. Deus não vai agir através de você. Você vai fazer toda a obra achando que é o tal, mas Deus não vai estar ali. Você pode conhecer a Bíblia, você pode pregar para pessoas, e eu conheço pessoas assim hoje. Eu conheço pessoas que estão pregando, mas sem humildade, não tem Jesus, não tem Espírito Santo com ele. O Espírito Santo está com ele para convencê-lo ainda. Às vezes está com ele na misericórdia, para que ele não se perca ainda, mas às vezes não está operando com ele, porque ele está orgulhoso. E o Senhor, ele resiste aos orgulhosos. Aprenda uma coisa. Nabucodonosor passou por isso. Você vai passar por isso no seu momento de maior orgulho. Eu sei que vai, porque eu já passei. E quando vier a humildade de reconhecer que ele, o Altíssimo, é o Deus, é o Rei perfeito em todas as coisas, Deus irá operar através da sua vida. E você fará grandes coisas onde você mora, onde você trabalha, onde você prega, onde você congrega, onde você vive. Permita que Deus use você. Permita ser um instrumento de Deus onde você está.
Como? Sendo obediente, sendo humilde. Vai ficar aqui, por aqui, vou ficar por aqui com o recado, vou parar o vídeo por aqui, dou um abraço a vocês, mas fica esse recado, seja humilde. Até mais, vamos estar nos vendo já já.